Ele é um garoto tímido, mas acaba se apaixonando por sua nova meia-irmã. Eu sou o Zeon Anime e bora! Na porta, Yun e Mizuto se encontram e perguntam sobre o visual um do outro. A mãe de Yun chega e antes de sair, ela pede a Mizuto que cuide bem dela e a acompanhe onde quer que vá. Não tendo escolha, ele concorda e agora está preso acompanhando sua meia-irmã irritante. À noite, toda a família está jantando e após terminarem, Mizuto e Yun assumem a tarefa de lavar os pratos. Seus pais olham pra eles e falam sobre como estão se entendendo bem. Vendo seus pais felizes, Yun pede a Mizuto que nunca faça nada que possa magoá-los. Mais tarde, Mizuto está lendo no quarto quando Yun chega e o confronta por chamá-la pelo primeiro nome. Em vez de usar seu nome, Yun quer que ele a chame de Won-chan. No entanto, ele não concorda com ela sendo a irmã mais velha e argumenta que ele deveria ser o mais velho. Yun responde que nasceu primeiro, fazendo-a ser a mais velha. Mizuto responde que eles nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. No entanto, Yun diz que nasceu 3 minutos antes dele, e isso é como ela é considerada mais velha. Mizuto tenta confundir Yumi ao dizer que no Japão, antigamente, os gêmeos mais velhos eram considerados mais novos. Ao perceberem que sua discussão não vai a lugar algum, Mizuto sugere resolver o assunto jogando e Yumi concorda. Yun propõe um jogo onde os dois devem agir como meia-irmãos normais diante dos pais, e quem errar primeiro terá que se tornar o irmão ou irmã mais novo, dando à irmã mais velha a chance de brincar com o mais novo. Além disso, Mizuto sugere que essas regras não se aplicarão quando os pais não estiverem presentes, dando-lhes a chance de viver normalmente. O jogo começa e Yumi começa a folhear a coleção de livros de Mizuto. Ele começa a ficar irritado, mas Yumi o informa que isso é comportamento normal entre irmãos, fazendo Mizuto perceber que nem sequer pode mostrar irritação por suas ações. O armário ao lado de onde Yumi está cheio do tesouro secreto de Mizuto, conhecido como Cultured Magazine. Quando ela está prestes a abrir o armário, Mizuto diz a Yun que eles devem se reconciliar porque ele não pode suportar sempre brigando com sua meia-irmã. Sua declaração toca o coração dela e ela chama seu sobrenome. Mizuto a surpreende e diz a Yun que irmãos não se chamam pelo sobrenome. Agora que Mizuto ganhou a primeira rodada, ele pede a Yun que a chame de Oni-chan, e ela hesitante faz. Depois disso, Mizuto diz a Yun que ainda é muito superior a ela em inteligência e que é melhor ela não brincar com ele novamente. Com lágrimas nos olhos, Yun diz a Mizuto que ele não era assim tão cruel antes. Isso faz Mizuto recuar suas ofensas e acariciar sua cabeça, chamando-a de Wan-chan para igualar as coisas. No dia seguinte, é o primeiro dia de escola de alto nível e seus pais tiram fotos deles, desejando-lhes boa sorte. Durante a orientação, Hyun sugere caminhar separadamente para a escola, e Mizuto concorda. Ele diz a ela que precisa focar em fazer amigos e deixar de lado sua natureza nerd do ensino médio, e aparentemente, ela tem um plano perfeito para isso. Na verdade, ela representa todos os novos alunos e é chamada ao palco para dar uma breve palestra. Por causa disso, todas as garotas na classe começam a se aproximar dela, facilitando para Hyun ganhar novos amigos. Logo depois, alguns garotos começam a conversar aleatoriamente com Mizuto, o confundindo pois nunca aconteceu antes. No entanto, ele logo percebe que a única razão para eles se aproximarem de Mizuto é para tentar conquistar sua meia-irmã e aumentar suas chances de serem rejeitados por ela. Quando Mizuto retorna para casa, Hyun pergunta se ele não se sente mal por outros garotos usarem Mizuto como escada porque eles não têm coragem de falar diretamente com ela. Ele diz a Hyun que não se preocupe muito com eles e retorna para seu quarto. No dia seguinte, Hyun caminha para a escola com Mizuto mesmo quando sugere não fazer tal coisa. Na porta da escola, os mesmos dois garotos começam a falar com Mizuto quando, de repente, Yumi agarra a mão de Mizuto e diz aos garotos que ela tem um pouco de complexo de irmã. Voltando para casa, Yumi diz a Mizuto que sua mãe chegará tarde e eles devem cozinhar seu próprio jantar. Mizuto começa a passar pelas coisas, para decidir o que fazer, e Yun lembra como Mizuto tocou suas habilidades enquanto ela segurava sua mão na manhã seguinte. Enquanto jantam, ela pede a ele para esquecer a sensação que sentiu na manhã seguinte, e Mizuto responde que já havia esquecido. Isso frustra Yun, pois ela nunca pensou que significaria tão pouco para Mizuto. Após tomar banho, Yun sai apenas usando uma toalha. Isso surpreende Mizuto, e Yun parece feliz, pois é exatamente o que ela queria fazer. Ela então se senta ao lado dele e constantemente muda seu plano para fazer o menino culto agir mal. De repente, a toalha começa a cair e Yun percebe como mal ela havia estragado tudo. Felizmente, Mizuto se levanta e joga seu casaco nela, dizendo para ela evitar algo tão perigoso como ela fez na escola. Yun responde que não pode ter pessoas olhando para baixo em sua família. Em seguida, ela se levanta para voltar ao seu quarto, mas tropeça e cai em Mizuto. Isso resulta em Mizuto caindo sobre ela, lembrando-a dos dias em que eles eram um casal. Seu bom momento é interrompido quando seus pais chegam e Mizuto força Yun a esconder-se atrás do sofá. Na escola, um garoto chamado Kogur começa a falar com Mizuto e pede para se tornar seu parceiro para o teste físico. Mizuto pensa que ele pode estar tentando se aproximar dele também para Yun e diz a Kaguya que não permitirá que ele se aproxime dela. Kaguya responde que não tem má intenção e está genuinamente tentando se tornar amigo dele. Agora que eles se tornaram amigos, ele diz a Mizuto para olhar para trás e ver o rosto constrangido de Yun, que ouviu tudo. Durante o teste de prática, uma garota chamada Akatsuki olha para as habilidades de Yun e não consegue entender como ela tem tamanhas habilidades para alguém com um corpo tão pequeno. Isso deixa a Akatsuki triste, pois ainda é chamada de barriga chapada pelos vizinhos. Yun consola a Akatsuki, dizendo que tinha o mesmo tamanho há um ano e dá a ela esperança. Então Akatsuki abraça Yun, pensando que seu tamanho melhoraria se ela ficasse perto dela como ela estava. Mais tarde, Yun pensa que embora tenha trabalhado em sua aparência e personalidade para a escola de alto nível, sua forma física ainda é péssima. Akatsuki é a primeira a fazer o teste de condicionamento físico e vê-a se movendo rapidamente e surpreende Yun. Depois disso, é a vez de Yun, e ela resolve colocar esforço para não deixar outras pessoas descobrirem suas fraquezas. Ela então olha para Mizuto, que parece estar fazendo pior do que ela. Felizmente, seu resultado foi muito melhor do que ela esperava. Ambas continuam fazendo outros testes até chegar ao último.
Elas correm uma contra a outra, e depois de terminarem, Yumi fica mareada. Felizmente, Mizuto está lá para apoiá-la, e ele caminha embora, pedindo a Akatsuki que cuide dela. No consultório da enfermeira, Yun revela que é péssima em esportes. Obviamente, ela havia treinado em casa e lido vários livros relacionados a esportes, se exaurindo por falta de sono. Em vez de rir dela, Akatsuki responde que se sente mais próxima de Yun depois de saber que ela não é perfeita. Akatsuki então pede a Yun que a chame pelo nome, o que faz Yun tentar fazer o mesmo, mas falhar miseravelmente. Ao retornar à sala de aula, Yun tenta falar com Mizuto sobre o que aconteceu, mas ele caminha embora zombando dela. Enquanto Yun está frustrada com suas ações, Akatsuki pensa que Mizuto é completamente diferente e doce quando se trata dela. No dia seguinte, Yun não vem à escola devido a uma febre. Akatsuki começa a fazer várias perguntas a Mizuto, mas felizmente Kagu chega e salva seu amigo querido. Ela fica irritada e zomba dele por se aproximar de Mizuto para o bem de sua meia-irmã. No entanto, Kagu responde que não é um playboy, mas gosta de assistir as coisas se desenvolverem. Não obstante, Akatsuki decide visitar Yun após a escola e pede a Mizuto que a leve para sua casa. Mais tarde, Mizuto leva Akatsuki para o quarto de Yun, e ao ver Mizuto, Yun começa a falar em sonhos e conta como se sentiu sozinha. Akatsuki então pergunta a Yun sobre seu estado, fazendo Yun perceber que não está sozinha com Mizuto e volta ao senso comum. Mais tarde, ela sugere fazer arroz doce para Yun e pede a Mizuto que ajude. Enquanto cozem o arroz doce, Akatsuki fala sobre como será difícil para ele trazer uma namorada se alguma vez tiver uma. Surpreendentemente, ela já descobriu que Mizuto teve uma namorada pelo jeito que ele se comunica e interage com outras garotas. Mizuto então conta a Akatsuki que não tem planos de ter uma namorada por enquanto e mesmo que tenha uma, não contará a Yun sobre ela. Logo depois, elas terminam de fazer o arroz doce, e Akatsuki alimenta Yun enquanto Mizuto é forçado a assistir aos dois. Após Akatsuki sair, Mizuto visita o quarto de Yun e pede a ela que descanse para se recuperar. No entanto, Yun começa a pensar no tempo que eles datavam, e como Mizuto a deixou sozinha mesmo quando ela pediu para ele segurar sua mão. Isso faz Mizuto oferecer sua mão novamente, mas desta vez, Yun coloca-a em suas habilidades. Yun logo adormece e sentar-se ao lado dela lembra Mizuto dos dias em que começaram a datar. Os dois se conheceram na biblioteca do ensino médio e começaram a sair logo depois. Fizeram tudo o que casais normais fazem e eventualmente se separaram antes do término. Após alguns meses, suas vidas mudaram completamente quando descobriram que seus pais se casariam um com o outro, o outro. Voltando para o presente, Yun acorda do sono e pede a Mizuto água. Em seguida, ela pede sorvete e dinheiro para comprar novos livros. Após ser rejeitada em suas últimas solicitações, ela pede que ele segure suas mãos. Vendo-a em tal animação, Mizuto fica suspeitando e verifica sua temperatura apenas para descobrir que ela está perfeitamente normal. Ele confronta-a por querer segurar suas mãos mesmo sem ter febre, fazendo-a ficar constrangida. Yun eventualmente se desculpa por fingir estar doente, e com isso dito, Mizuto vai para seu quarto. Antes de sair, Yun pede a Mizuto que nunca a deixe novamente, e ele concorda, dizendo a ela que ficará ao seu lado agora que são irmãos. Eun segura os boxers de Mizuto. Ela hesita ao cheirar, depois pânico e os larga no chão, chocada com suas próprias ações. Por causa de sua impulsividade, Eun se questiona por que fez tal coisa, perguntando-se por que agiu de maneira tão estranha. Ela fica preocupada com a possibilidade de regressar à sua velha e introvertida natureza e com as consequências caso Mizuto descobrisse. Determinada a corrigir seu erro, Eun decide devolver os boxers o mais rápido possível. Saindo de seu quarto, cada passo do chão parece um alarme de ansiedade enquanto ela se dirige ao quarto de Mizuto. Ao chegar à porta, ela abre-a para encontrar seu plano dobrado nele. A realidade a atinge quando percebe a intenção de Mizuto, que esperava fazer o mesmo com seu plano. Sentindo uma mistura de emoções, Yun coloca os boxers ao lado do seu. Ela sai do quarto, o momento marcando uma nova compreensão entre eles. Após seu momento revelador no quarto de Mizuto, Yun e Mizuto decidem resolver suas diferenças em uma reunião familiar, determinados a esclarecer o ar entre eles. Eles jogam pedra, papel e tesoura para determinar quem começa, e Yun vence a jogada. No entanto, Yun começa sua explicação. Yun, com um sentimento de vergonha, diz que sua esnifada impulsiva nos boxers de Mizuto não foi inteiramente culpa dela, mas sim um momento de realização onde ela reverteu a sua velha e introvertida natureza. Mizuto arqueia uma sobrancelha, intrigado por sua admissão, por seu olhar curioso, e um hesitante explica que ela costumava valorizar coisas que Mizuto lhe dava. O ar entre eles estremece com tensão enquanto ela confessa a verdade sobre isso. Para sua surpresa, a reação de Mizuto é sutil, mas apesar de seu esforço para ignorar, Yun captura um vislumbre de sua vergonha, uma reconhecida aceitação de sua história compartilhada. Agora é a vez de Mizuto explicar, e ele escolhe suas palavras cuidadosamente. Ele revela que encontrou os pertences de Yumi na secadora após sua ducha, incentivando-o a pegá-los. No entanto, sua intenção inocente foi interrompida quando seu pai entrou nele, criando uma situação constrangedora. Enquanto Yun escuta com atenção, fica chocada ao ouvir a verdade. Embora inicialmente não acredite nele, ela encontra-se contando uma história estranhamente semelhante sobre recuperar seus boxers. A realidade atinge ambos, seus encontros constrangedores refletindo as experiências um do outro. Uma vez que tudo é colocado sobre a mesa, Mizuto propõe uma solução para esclarecer o ar entre eles. Ele sugere que permitam-se cada um uma única exigência. Suas concordâncias são seladas. Ao voltar da escola, Yumi vê Mizuto com uma garota, suas cabeças próximas em conversa. Ela não pode evitar sentir uma mistura de emoções, especialmente porque a garota parece com Yumi quando eles datavam. No dia seguinte, Yumi procura Akatsuki para sua opinião e pergunta sobre a cena que viu. Akatsuki pausa e então sugere que pode ser um grande momento para Mizuto. Yun absorve as palavras de Akatsuki, percebendo que pode haver mais na situação do que inicialmente pensou. Yun se sente mais leve ao descobrir a verdade sobre a garota, caminhando para casa com um coração mais leve. Yun considera que isso pode não ser um revés, mas um passo adiante. Com uma sensação de paz, ela continua seu caminho para casa.
Mais tarde naquele dia, Eun encontra um par extra de sapatos em casa, suspeitando que pertençam à garota que viu com Mizuto. Ela contata ele, pedindo um favor como desculpa para sair de seu quarto. Uma vez que pensa estar segura, Eun corre para confrontar a garota que suspeita estar no quarto de Mizuto. Ao alcançar a porta, ela abre-a, revelando Mizuto. Eles têm uma conversa tensa sobre a garota que Eun acreditava estar lá, levantando preocupações sobre seu comportamento ou a possibilidade de sua casa estar assombrada. Mizuto tenta aliviar Eun, negando qualquer mal-entendido ou atividade sobrenatural. Dentro do seu quarto, ele acredita que o incidente paranormal está relacionado à garota do restaurante. No corredor, Yumi e Mizuto discutem a situação, suas vozes baixas com tensão. Embora confuso, eles tentam resolver a situação do par de sapatos misterioso encontrado em casa. Flashback revela que a garota Yumi é a Akatsuki em disfarce, e ela quer se casar com Mizuto para se tornar irmã de Yumi. Akatsuki então explica todas as coisas pessoais que gostaria de fazer e experimentar com Yumi quando elas forem irmãs. Além disso, Akatsuki segue Mizuto durante todo o dia até sua casa. Mizuto posteriormente contata Kagura sobre isso e pede seu conselho. Kagura conta a Mizuto sobre Akatsuki's intensa paixão e sua obsessão em clamar por coisas que ela mantém profundamente. Quando Akatsuki estava no ensino médio, ela tinha um namorado ao qual era apaixonadamente dedicada. No final, isso destruiu o humor do namorado dela e ela terminou com ele. Kage sugere que por enquanto Mizuto deve manter-se firme com Akatsuki e não se envolver com ela. Se no entanto ela se tornar demais para ele lidar, eles terão que tomar uma abordagem mais direta, que Mizuto deseja o mais rápido possível. Então, Koguri sugere que Mizuto faça Akatsuki abandonar seu interesse em Yun, e sugere que ele diga algo a Yun. Mais tarde, Mizuto visita o quarto de Yun para puni-la por ter seu plano, que era um encontro com ele. O quarto está cheio de tensão enquanto ele se apresenta diante dela. Yumi's coração acelera ao perceber que foi pega. Apesar de sua surpresa inicial, ela aceita a punição com um aceno tímido e um sorriso hesitante. Finalmente, eles concordam em ir em um encontro. O encontro finalmente começou, e Yun espera que Mizuto chegue no local. Enquanto espera, Yun reflete sobre o motivo dele sugerir um encontro, e conclui que é normal para irmãos próximos saírem juntos em seu dia de folga. Logo depois, Mizuto chega e por um momento, Yun não acredita que seja o mesmo cara que chama dela irmão. O jeito que ele está vestido e seu cabelo fazem dele uma pessoa completamente diferente, fazendo Yun pensar que ele parece incrivelmente bonito. Enquanto esperam na fila para visitar o aquário, ela pensa que parecem um casal real e que Mizuto está atualmente parecendo seu sonho de homem. Após comprar o ingresso, Mizuto agarra sua mão e a leva dentro. Surpreendentemente, Akatsuki e Kagura também estão presentes em disfarces, vigiando os passos dos irmãos e observando cada movimento. Durante o encontro, Mizuto se lembra das dicas que Kagura deu a ele sobre o encontro sendo uma maneira de fazer Akatsuki abandonar seu obsesso com Yun. Ele quer tornar realidade o complexo de irmã de Yun. Quando Akatsuki percebe que Yun apenas tem olhos para Mizuto, ela abandonará o casamento e se tornará sua esposa. Mesmo que este seja um trabalho que Mizuto tem que fazer, ele ainda se sente mal querendo interpretar o papel do ex que está tentando ganhar a garota de volta. Além disso, ele ainda tem que ouvir as dicas de Kagir e elogiar Yun. Mizuto finalmente se arrisca e elogia Yun, mas acaba fazendo estranho adicionando sarcasmo ao elogio. No entanto, ela não se importa com o sarcasmo e mostra gratidão pelo elogio. Depois disso, Mizuto repentinamente agarra o ombro de Yun e puxa-a perto dele. Mesmo que fosse para que Yun não batesse em outras pessoas, ela interpreta como algo mais e começa a sentir fraqueza nas pernas. Enquanto Yun pensa que foi uma experiência Reese, Mizuto pensa que ela não gostou nada e fulmina-o após isso. Depois disso, Mizuto vai ao banheiro e chama Koga para verificar a situação do outro lado. Além disso, ele planeja ser o melhor neste encontro, pois no final, ele foi quem convidou ela. Do outro lado, Yumi também foi ao banheiro, mas acabou esquecendo o caminho de volta. Finalmente, ela aceita o fato de estar perdida e liga para Mizuto para ajudá-lo. Yun pensa que Mizuto certamente iria insultá-la por ser tão desastrada, mas em vez de zombar dela, ele aconselha-a a ficar no mesmo ponto até ele a encontrar. Após a ligação, Yun reflete sobre a razão pela qual Mizuto tem sido tão gentil com ela e está agindo como um verdadeiro cavalheiro. Isso a lembra dos tempos em que começaram a sair no terceiro ano do ensino médio. No início, os dois apenas falavam quando se encontravam na biblioteca, mas ela eventualmente conseguiu coragem para pedir para sair com ele. Durante seu período de namoro, os dois visitaram a festa local, mas ela acabou se separando dele. Yun continua se desculpando por telefone. Ela se sente como uma carga para ele e pensa que seria melhor para ele sem ela. Foi quando Mizuto chegou e estendeu a mão para lhe oferecer uma bebida. De volta ao presente, Mizuto finalmente a encontra e oferece a mesma bebida que ele tinha naquela época. Embora ela fique surpresa com suas ações, ela não as aceita e o provoca por ter um senso de humor terrível, realmente muito ruim. Mais tarde, eles observam dois vermes marinhos lutando e decidem dar-lhes uma voz. Depois, seguem para a seção das águas vivas e Mizuto pensa em como ele lentamente começou a odiá-la durante a fase de namoro e, por fim, decidiu terminar tudo. No entanto, agora estão livres do laço romântico entre eles e não há motivo para se odiarem. Neste momento, são apenas dois meios-irmãos que namoraram um dia. Isso fez Mizuto perceber que a situação atual é uma bênção comparada ao relacionamento doentio que tiveram antes. Finalmente o encontro termina, e Yun é a primeira a voltar para casa, pois querem ir separados. Assim que ela saiu, Akatsuki veio correndo e agiu como se o tivesse encontrado por acaso. Ela começa a se desculpar com Mizuto por ter entrado na casa deles e o informa que não tinha intenção de fazer mal algum. Ele esqueceu de trancar a porta da frente e ela não conseguiu evitar invadir a casa. Mizuto também promete não contar nada disso a Yumi. Infelizmente, Akatsuki ainda não desistiu de se casar com ele, e pensa que o melhor é forçar sua entrada entre os dois. De volta em casa, Yun não consegue descobrir o motivo pelo qual ele a convidou para um encontro, mas, por enquanto, ela decide brincar um pouco. Yun força Mizuto a posar para ela enquanto tira algumas fotos, considerando a rara ocorrência de Mizuto estar realmente bonito.
Após a sessão de fotos, ela pede a Mizuto que a abrace por trás e sussurre algo em seus ouvidos. No dia seguinte, Mizuto e Kagura discutem como o encontro não teve efeito em Akatsuki, e Kagura aconselha Mizuto a pedir sua ajuda se Akatsuki tentar outras artimanhas. Num suave flashback, vemos um jovem Mizuto e Yu-un, sua amizade florescendo com possibilidades. Eles estão junto a uma janela, sob o luar suave, compartilhando um momento tranquilo. A noite é pacífica, com apenas o suave farfalhar das cortinas quebrando o silêncio. Mizuto lança um olhar para Yumi, seus olhos refletindo o brilho da lua. Yumi se vira para encontrar seu olhar, um sorriso de compreensão passando entre eles. Neste momento, sentem a força de seu laço crescendo, tornando-se mais forte. Sob o céu iluminado pela lua, encontram conforto e companhia na presença um do outro, uma promessa silenciosa do que poderia ser. De volta ao presente, Mizuto lia um livro no sofá da sala, quando Yumi veio pedir que a acompanhasse para comprar um presente para a mãe, para o Dia das Mães. Mizuto diz a Yumi que não há necessidade de irem juntos. No entanto, Yun diz a Mizuto que, se forem juntos, fará a mãe pensar que ainda estão se dando bem. Yun afirma que seria menos estranho se ambos dessem o presente, e poderiam dividir o custo. Mizuto percebe que a última razão é o verdadeiro motivo do pedido dela e recusa, pois quer passar seu domingo em paz. Aparentemente inabalada pela resposta, Yun aceita a recusa de Mizuto. Ela se afasta apenas para retornar mais tarde, toda arrumada com um visual deslumbrante que exige atenção. O queixo de Mizuto cai, seus olhos se arregalam em descrença, quebrando as regras não ditas que sempre seguiram. Mais tarde, eles se encontram em um trem de metrô lotado e ficam em uma posição estranha um com o outro por causa da viagem acidentada. Decidindo permanecer em sua posição aconchegante junto à janela, Mizuto e Yun trocam um olhar cúmplice, percebendo que provavelmente acabarão ali novamente quando o trem os mover. No shopping, eles seguem para Easton, e as vibrantes exposições de utensílios de cozinha chamam a atenção deles. Eles folheiam as prateleiras, admirando as panelas, mas sua atenção é então atraída por um charmoso conjunto de canecas de casal, cujo design lhes chama da atenção. No entanto, o entusiasmo diminui ao lembrarem que a mãe não está mais no ensino fundamental, a realidade da diferença de idade. Eles continuam sua exploração pelo shopping, eventualmente encontrando um lindo buquê de cravos. As cores vibrantes e a doce fragrância capturam seus corações, e eles decidem que é o presente perfeito para a mãe. Um presente muito especial. Com sorrisos nos rostos e o buquê na mão, eles voltam para casa e entregam o buquê à mãe. Ela os elogia com um sorriso profundo e valoriza o momento. Naquela tarde, Yun pega Mizuto em um momento de tristeza, um momento bem melancólico. Ela o encontra prestando suas homenagens solenemente no altar de sua mãe. Sem uma palavra, Yun se aproxima e coloca uma mão gentil em seu ombro, oferecendo conforto silencioso. Comovido pelo gesto dela, Mizuto abre o peso de suas emoções, desabafando. Eles se encontram sentados juntos, compartilhando um raro momento de tristeza. A conversa deles deriva para o tópico dos pais. Na opinião de Mizuto, ele acredita que os pais estão sendo atenciosos com eles, e Yun comenta que não acha Mizuto capaz de uma consideração nobre. Eles então contemplam um plano para aproximar os pais, passando um tempo juntos fora de casa. No entanto, isso não leva a lugar nenhum, e no dia seguinte, eles discutem novamente durante o café da manhã. Ao que parece, Mizuto encontrou um lugar para eles ficarem, e é na casa de Kaguya e Akatsuki. Mizuto também revela que os dois são vizinhos de porta. Numa tarde triste, Yun e Mizuto seguem para o complexo de apartamentos onde Akatsuki e Kaguya residem. Ao chegarem, são recebidos calorosamente pela dupla, com sorrisos genuínos e acolhedores. Após trocarem algumas palavras, o grupo decide se separar por um momento. Akatsuki leva Mizuto para um tour pelo complexo, contando-lhe histórias sobre eles, enquanto Kagura chama Yun de lado para uma conversa particular, bem reservada. Num canto isolado do complexo, Kagura e Yun compartilham um momento tranquilo. Kagura também diz algo obsceno direcionado a Yun, mas como se fosse uma resposta a um comentário feito por Mizuto. Os olhos de Yun se arregalam em descrença, totalmente chocada. Ela rapidamente bate a palma da mão contra a parede próxima com raiva e então envia uma chuva de mensagens para Mizuto, chamando-o de idiota culto. Em retaliação ao que Koguri fez, Mizuto amarra Koguri em um saco de dormir e lê um poema que Koguri escreveu sobre seus sentimentos por Akatsuki. Isso faz Akatsuki socar a parede com os punhos e ser contida por Yun. Depois de visitarem um complexo de apartamentos, todos decidiram se reunir em um restaurante aconchegante ali perto para uma refeição agradável. Kagura e Akatsuki discutem de forma divertida sobre o menu, o que pedir em seguida, Kagura insistindo em massa, enquanto Akatsuki quer uma pizza. No entanto, Yun e Mizuto entram em uma pequena briga amigável sobre as escolhas de bebidas, eventualmente misturando suas bebidas. Mal sabem eles, Kagura e Akatsuki não estão na brincadeira, observando com diversão. Enquanto desfrutam da refeição, Akatsuki se inclina em Mizuto pedindo que ele a ajude com matemática. Mizuto, pego de surpresa, sugere que Yun é uma professora melhor e elogia suas habilidades. Yun se sente lisonjeada, pensando que é um elogio. Ele admite que não é muito professor, pois não precisou se esforçar para ter boas notas. O sorriso de Yun desaparece, pois ela fica irritada com as palavras dele. De volta em casa, Yun e Mizuto se concentram em estudar para os próximos exames. Enquanto olhava para a lua na varanda, Mizuto nota o pijama de Yun que Akatsuki a convenceu a usar. Isso traz um sorriso ao rosto dele. Fazendo uma pausa nos estudos, eles conversam sobre como suas interações atuais os lembram de quando se conheceram pela primeira vez. Com isso, eles se despedem com um boa noite. Antes de sair de casa, Akatsuki convida Yun, mas ela se desculpa, pois a preparação para a próxima prova é mais importante para ela. Felizmente, suas amigas entendem essa decisão, já que a campeã defensora tem que fazer de tudo para garantir sua posição. Enquanto estudava para os exames, Yun lembra como Mizuto foi o primeiro no segundo ano do ensino fundamental, o que a fez estudar ainda mais e sacrificar algumas horas de sono. Ela finalmente conseguiu garantir a primeira posição, mas notou que Mizuto não se importava nem um pouco e percebeu que toda a rivalidade estava apenas na cabeça dela. No entanto, ela logo descobre que Mizuto notou suas boas notas e a observava o tempo todo, fazendo-a se apaixonar pela primeira vez.
De volta ao presente, ela sai do quarto e encontra Mizuto lendo mangá em vez de estudar, o que a irrita um pouco. Mizuto afirma que já estudou o suficiente, o que faz Yun dizer a ele que ele nunca conseguirá vencê-la. Na manhã seguinte, é o primeiro dia da prova intermediária e Mizuto comenta como Yun parece cansada, perguntando se tirar a nota máxima é tão importante para ela, ao que ela confirma. Após a prova, Yun contempla como perdeu 6 pontos e pensa em como seria uma lacuna significativa se Mizuto garantisse a nota máxima. Ela então entra sorrateiramente no quarto dele e vai confrontar Mizuto depois de encontrar a prova dele, muito brava. Yun pergunta a ele o motivo de ter deixado a última sessão em branco, pois não tinha como Mizuto não saber as respostas. Ele tenta dar a desculpa de não ter tido tempo, mas Yumi já sabe que ele parou de escrever 10 minutos antes do tempo acabar, fazendo-o a pensar que ele estava se segurando para deixá-la conseguir o primeiro lugar. Ela começa a ficar cada vez mais furiosa, a ponto de agarrar a camisa dele e está prestes a dar um tapa em seu rosto patético, mas a mãe consegue impedi-la. No entanto, Mizuto também não se contém e começa a gritar com ela por ser tão egoísta, falando sobre como não deveria haver problema quando ela quer o primeiro lugar. Isso a faz chorar, e Yun vai embora depois de deixar Mizuto saber que este não é quem ele realmente é. O resto do exame corre como esperado, e finalmente é o dia do resultado. Yun olha para o placar e percebe que ele ficou em segundo, enquanto Mizuto acabou garantindo o primeiro lugar. Simultaneamente, Mizuto chega e zomba dela por estar em segundo lugar, deixando-a saber que ele quer experimentar como é estar no topo. Depois que ele sai, as amigas de Yun chegam e a elogiam por garantir o segundo lugar, o que é ótimo. A reação delas não foi nada como o que ela esperava, fazendo Yun perceber que seu resultado não importava em primeiro lugar. Isso a faz entender que Mizuto a enxergou por completo desde o início, e fez tudo isso para fazê-la entender a realidade. Mais tarde, Ryun visita a biblioteca para falar com Mizuto, e o nota conversando com uma garota que ela não conhece. Alguns dias se passaram e os dois começaram a se aproximar. Izana começa a considerar Mizuto seu amigo, e quando é hora de irem para casa, ela pede que ele coloque as meias dela. Enquanto faz isso, Mizuto pensa nela como uma amiga e em como pode viver o resto da vida tendo apenas ela como amiga íntima. No portão da escola, Asana e Mizuto encontram Akatsuki e Ayuun. Asana se assusta com a personalidade brilhante e extrovertida de Akatsuki e se esconde atrás de Mizuto. Akatsuki se apresenta a Asana e, enquanto conversam, Yumi sai discretamente sem que ninguém perceba. Em casa, Yumi começa a sentir um pouco de ciúmes da nova garota. Ela decide colocar a cabeça no lugar, percebendo que não é mais namorada dele e que irmãos não deveriam sentir ciúmes. Depois ela começa a agir completamente diferente com Mizuto e, de fato, começa a cuidar dele. Isso o deixa assustado e Mizuto discute o assunto com Asana. Ela sugere que Mizuto vá e converse com Yun pessoalmente para resolver a situação. Asana lhe dá alguns conselhos, o que, em última análise, acaba dando a Mizuto uma ideia que nunca esteve de acordo com o que Asana queria dizer. De volta em casa, Yun está pensando em como esquecer Mizuto torna sua vida muito mais fácil quando as coisas mudam, e Mizuto visita seu quarto, todo vestido como alguém que combina com o cara dos seus sonhos. Ele a empurra lentamente para trás e começa a acariciar o rosto de Yun como um esquisito. Quando termina a pequena sessão de provocação, Mizuto pergunta sobre o comportamento desconfortável dela, ao que Yun revela que tem sentido ciúmes da nova garota. O ponto principal que a atinge em cheio é o fato de que Yun sempre chamou Mizuto pelo sobrenome, mesmo quando namoravam, e Asana começou a chamá-lo pelo primeiro nome, embora não sejam nada mais que amigos, o que a incomoda. Em vez de resolver o problema dela, Mizuto menciona como ela realmente parece uma irmãzinha e sai do quarto. No dia seguinte, Yun finalmente se apresenta a Asana. Akatsuki pergunta a Asana sobre o tipo de relacionamento que ela tem com Mizuto. Ele ainda diz a Asana que Yun pensava que os dois estavam em um tipo diferente de relacionamento, o que surpreende a Asana. Ela diz a Mizuto que esta é a segunda vez que ela quis ser um menino, pois a primeira vez foi quando ela ficou menstruada. Essa declaração foi suficiente para esclarecer o mal-entendido, pois uma garota nunca falaria assim com um garoto por quem está apaixonada. Em um flashback, Yun tenta deixar uma carta de amor na caixa de sapato de Mizuto, mas ela não consegue. Ela passa o dia descobrindo como entregá-la a ele. Finalmente, depois da escola, ela lhe entrega a carta. Surpreendentemente, ele concorda em namorá-la. No presente, Hisana então recebe uma carta ameaçadora, ameaçando expor seu segredo a menos que ela encontre o remetente em um local específico. Com uma mistura de medo e curiosidade, ela segue para o local designado, um restaurante, onde encontra Yumi e Akatsuki esperando por ela. Sentada à mesa, Yumi oferece uma sincera desculpa em nome da pegadinha de Akatsuki, garantindo a Asana que não há nada com que se preocupar. No entanto, Akatsuki insiste em afirmar que sabe o segredo de Asana, que são seus sentimentos românticos por Mizuto. Apesar de se sentir exposta, Asana corajosamente reconhece a verdade de suas emoções, sem hesitar. Na conversa, Yumi esclarece as intenções de Akatsuki, explicando que elas se referiam aos sentimentos românticos de Asana por Mizuto, não à amizade deles. Ao ouvir isso, adiciona uma camada de profundidade à discussão, tornando-a mais complexa. Também destaca a complexidade das emoções de Asana. A afirmação delas é provada quando mostram a Asana um vídeo de Mizuto dormindo, e Akatsuki sussurra algo em seu ouvido, fazendo-a corar. Ao concordar com isso, Mizuto foi a primeira paixão de Asana, e para fazer as coisas avançarem, Akatsuki oferece a Yumi e a si mesma ajuda para fazer Asana se tornar namorada de Mizuto. No entanto, Asana recusa, pois também diz que é apenas de Mizuto. Yumi faz um discurso motivacional, e Asana admite que gostaria de admitir que ele gosta dela. Uma vez que isso foi resolvido, todos planejaram iniciar sua missão no dia seguinte. No dia seguinte, Akatsuki e Yumi observam Asana e dizem a Mizuto para encontrar um ponto fraco dela. Logo, observam Asana lendo um livro em uma saliência, e Mizuto lendo seu livro em silêncio. Quando Mizuto se afasta, Akatsuki percebe que a roupa íntima de Asana está aparecendo, e quando Mizuto retorna, ele conta a Asana sobre isso. No entanto, ao ouvir isso, Asana sente-se envergonhada e vai para o banheiro para se reagrupar com Akatsuki e Yun. Ela descobre que Mizuto provavelmente não a considera material para a namorada, e Akatsuki acredita que precisarão se aproximar para Mizuto apreciar o risco dela. Depois, Asana retorna à biblioteca e tenta se aproximar de Mizuto, mas falha miseravelmente. De volta ao banheiro, elas discutem a situação, e Yun sugere que Asana seja fiel a si mesma, que seja autêntica.
Akatsuki concorda, mas afirma que a falta de confiança dela também não é saudável. Assim, Akatsuki sugere que ela dê uma repaginada em Asana. Depois de receber sua repaginada de Akatsuki, Asana retorna a Mizuto, mas ele lhe diz que ela vai ganhar peso se comer muita comida gordurosa. Mesmo assim, Asana sentou-se mais perto de Mizuto e ele lhe diz que se ela invadir seu espaço pessoal ainda mais, ele ficará bravo. Mizuto continua rejeitando todos os avanços de Asana em relação a ele, e lhe dá um olhar assustador. Apesar disso, Izana faz Mizuto pentear o cabelo dela, o que é um sucesso pra eles. Mais tarde, no restaurante, Izana é encorajada a confessar seu amor a Mizuto. No entanto, Yumi sugere que Akatsuki deveria dar-lhe mais tempo, pois ela não está mentalmente preparada. Mas Akatsuki diz que se ela não tiver a coragem de confessar agora, nunca terá. Akatsuki também diz que quanto antes ela confessar, maior será a taxa de sucesso. Mais tarde naquela noite, Izana e Akatsuki, em uma ligação, discutem alguns planos e então Akatsuki pergunta se ela está animada para ser namorada do seu meio-irmão. No dia seguinte, por volta da hora marcada do encontro, Asana recebe um brilho labial preparado por Akatsuki e um discurso motivacional dela e de Yu-un. Mizuto então chega e imediatamente afirma que descobriu por que foi chamado ali, e sugere que Asana diga o que tem em mente, e ele irá refutá-los. Ela começa a contar a ele como se sentiu feliz quando se conheceram e que as pessoas lhe disseram que ela é irritante e estranha, mas ela se sentiu feliz quando Mizuto a ouviu, o que a deixou muito contente. Mizuto também confessa que eles têm muito em comum. Ele diz a ela que se namorassem teriam momentos felizes e também brigariam, mas ele não pode aceitar a confissão dela porque tem compromissos anteriores com outra pessoa em quem está interessado e pede desculpas por isso. Internamente, Yun contempla por que Mizuto negou os sentimentos de Asana. No dia seguinte, no banheiro, Akatsuki e Yun confrontam Asana sobre por que ela está saindo com Mizuto depois que ele a rejeitou, questionando sua atitude. Asana afirma que, embora ele tenha partido o coração dela, isso não significa que não possam continuar sendo amigos. Asana e Mizuto estão na biblioteca quando ela menciona querer dar uma olhada na coleção de livros dele, incluindo as revistas picantes que ele esconde dos pais. Ela então começa a fazer piadas que Mizuto não aprecia muito e Asana acaba pedindo desculpas. Além disso, ela está ansiosa para pegar emprestado alguns de seus romances, o que faz Mizuto questionar se visitar o quarto de um garoto a deixa nervosa. Ao que ela responde que Mizuto já a rejeitou e mostrou seu desinteresse. Antes do encontro em casa, Asana planeja sair com Akatsuki e Yun para comprar algo de moda para si. Akatsuki fica feliz em ver as roupas sem graça que Asana usa, e está confiante de que será capaz de melhorar seu senso de moda, deixando-a mais estilosa. Yun e Akatsuki planejam comprar tudo para ela com o próprio dinheiro, mas a única condição é que Asana tem que experimentar tudo o que elas pedirem. Dito isso, elas visitam a primeira loja e pedem a Asana para vestir algo que elas escolheram. Inesperadamente, ela parece uma garota assustadoramente atraente de um filme de terror. O próximo vestido que ela experimenta é um traje de festa, mas seu corpo faz parecer muito sexy também. Depois disso, ela veste um vestido de aparência normal, mas parece ser muito apertado. Akatsuki percebe que não importa o que ela vista, seus grandes atributos fazem o vestido parecer mais ousado. Ela então tem uma ideia para fazer Asana usar algo semelhante ao que Yuma está vestindo. A blusa folgada com uma saia leve é a combinação perfeita para esconder seus detalhes. No entanto, não é bom copiar a moda de outras garotas e Akatsuki sugere que Yun mude seu visual para que Asana possa usar o estilo de saia que Yun já está vestindo. Isso faz Yun perceber que Akatsuki estava planejando vesti-la desde o início e a lembra do primeiro encontro que teve com Mizuto. Naquela época, ela não tinha nenhum senso de moda e teve que estudar tudo o que podia. Embora tenha conseguido encontrar a roupa perfeita, Mizuto nem mencionou ou deixou qualquer comentário. Mas quando estavam prestes a ir para casa, Mizuto finalmente elogiou o vestido dela e disse para não usar saias curtas em público, fazendo Yun perceber que ele poderia estar mostrando possessividade em relação a ela. Isso a deixou tomada pela alegria e o sorriso não saiu do rosto dela o dia todo. De volta ao presente, Yun termina de trocar o vestido e o mostra às garotas, que a cobrem de diferentes tipos de elogios, um mais bonito que o outro. Yun decide que é hora de abandonar seu senso de moda do ensino fundamental e experimenta algo novo para variar. Mais tarde, Akatsuki faz Asana usar o vestido saia e todos parecem gostar, incluindo Mizuto, a quem ela enviou uma foto antes. No dia seguinte, Mizuto pensa sobre o tempo que passou comprando livros com Ryun e ofereceu emprestar um livro que ela não podia comprar. Subconscientemente, pediu para ela visitar sua casa, deixando ambos surpresos. Então Mizuto percebeu que era um pouco cedo demais e ofereceu trazer o livro para a escola no dia seguinte. Izana finalmente chega e visita o quarto de Mizuto enquanto seus pais olham admirados. Yun também chega ao seu quarto, fazendo Mizuto saber que ela tem que garantir que ele não brinque com Asana. Logo depois, ela encontra um romance que lhe interessa e pergunta se pode ler no seu leito. Mizuto permite e, sem pensar, Asana deita-se no seu leito. Essa atitude corajosa surpreende Yun, e ela questiona as ações de Isauna. Passa algum tempo e Isauna finalmente termina o romance. Ler todo o livro de uma vez deixa Isauna cansada, e ela pede a Mizuto para massagear suas costas. Ao ver Asana fazer ruídos constrangedores, Yun fica irritada e pensa que os dois podem estar namorando e mantendo isso em segredo. Ela então adiciona que ambos nunca tiveram amigos, o que é o motivo pelo qual não estão cientes das fronteiras pessoais. Asana e Mizuto respondem que todos têm diferentes fronteiras pessoais, e Isauna sugere que não fiquem aconchegados na cama. Ao ouvir isso, Asana ri de Ryun por ser uma irmã possessiva, e Mizuto concorda. Depois, Izana pede a Mizuto para colocar seus meias, pois é difícil para ela dobrar devido às suas grandes habilidades. Ryun então mostra a Asana o caminho para o banheiro e pergunta a ela se ainda gosta de Mizuto. Ela responde que ainda sim, e não é porque tem a chance de namorá-lo. Asana sempre gostou dele como um menino ou amigo, e pode ficar ciumenta se ele encontrar outra amiga. Ao ouvir isso, Yun percebe que Asana não pode suportar a ideia de perder seu lugar único no coração de Mizuto. Ao voltar para o quarto de Mizuto, Yumi pede a ele para colocar seus meias também. Mizuto pensa que ela pode estar fazendo uma competição e acaba seguindo seu pedido.
Enquanto ele está colocando seus meias, Mizuto acidentalmente entra em contato e ela solta um som estranho. O momento incômodo é interrompido quando Asana envia uma mensagem para Mizuto, pedindo ajuda para lidar com seus pais. Mais tarde, Mizuto caminha Asana até sua casa e ela informa que seus pais a consideraram uma ex-namorada. Ao ver como foi divertido ler livros com Asana, Mizuto percebe que se nunca tivesse saído com Hyun, poderiam ter permanecido bons amigos, imaginando se poderiam ter passado tempo juntos como Asana fez hoje. Depois de oficialmente começarem seu relacionamento, um jovem Mizuto e Hyun beijam-se. Finalmente, Mizuho convida Hyun para sua casa e a leva para seu quarto. Com a intenção de dormirem juntos, Hyun estava nervosa. No entanto, tudo o que ele fez foi contar sobre os livros que possuía. Hyun percebeu que seus motivos não eram o que esperava. Mizuto queria ler um livro com Hyun que ela estava interessada, e quando terminaram, Mizuto a levou para casa. Os dois pensavam em não dormirem juntos, apesar de estarem prontos para isso. Mizuto se sentia mal, pois queria dormir com ela mais do que ela queria. No primeiro dia de escola, como alunos do terceiro ano, eles caminhavam juntos e esperavam ficar na mesma classe. No entanto, Mizuto acabou na turma 3-1, enquanto Hyun ficou na turma 3-3. Em 5 de abril, por volta do entardecer, Mizuto e Hyun estudavam na biblioteca e Hyun dizia a Mizuto que não era a mesma coisa sem ele na sala, dizendo que estava sozinha na sala e que não conseguia fazer amigos. Mizuto prometeu passar tempo com ela após as aulas e durante as férias, mas Hyun disse que queria fazer coisas escolares com ele também. Algum tempo depois, Yumi animadamente informa Mizuto que fez uma nova amiga na sua classe com interesses semelhantes. Ela então leria um livro sugerido pela amiga e conversaria sobre ele ao caminhar para casa. Embora fosse um desenvolvimento positivo, a nova amiga de Yumi começa a intervir em sua relação com Mizuto, ocupando seu tempo e atenção. Mizuho começa a se sentir cada vez mais desencorajado e isolado, sendo marginalizado à medida que Hyun passa mais tempo com sua amiga do que com ele. Ao caminharem para casa juntos, Hyun levanta o tema de sua amiga novamente, mas Mizuto, já frustrado, friamente pede para ela deixar isso de lado. Ele expressa diretamente seu desinteresse pelas amigas dela, destacando sua crescente sensação de distância em sua relação. No dia seguinte, Hyun cancela seus planos com suas amigas para passar tempo com Mizuto. No entanto, quando Hyun chega à biblioteca, ela encontra Mizuto conversando com outra garota. Quando eles pararam de falar, Hyun se aproximou de Mizuto, que se desculpou pelo seu comportamento no passado e que se sentiu só quando Hyun passava mais tempo com suas amigas, notando seu desejo de manter a toda para si mesmo. Em resposta, Hyun chama Mizuto de hipócrita e de ter conversado com outra garota que ocupou seu assento. Apesar de Mizuto tentar esclarecer que a garota apenas buscava uma sugestão de livro, Jung diz que é um calor pessoal, levando a uma discussão acalorada entre eles. De volta em casa, Jung luta com sentimentos de traição, pensando nas ações e comportamento de Mizuto. Ela reflete sobre como se sente profundamente ferida, sentindo-se traída e decepcionada com ele. Ao mesmo tempo, Mizuto, deitado em sua cama, está consumido por pensamentos similares. Ele se arrepende das palavras que escolheu e deseja ter expressado melhor. Ao mesmo tempo, ele reflete sobre como acredita que Yun deveria ter suprimido seus sentimentos. Finalmente, Yun e Mizuto encontram-se acidentalmente em uma livraria. Ambos têm seus olhos fixos no mesmo livro, mas Mizuto gentilmente oferece a Yumi o último exemplar na loja para ela aproveitar. Agradecida, Yumi aceita sua gentileza e mais tarde eles compartilham uma refeição em um restaurante onde Mizuto formaliza sua desculpa a Yumi. Mizuto diz que não é saudável manter tantos mal-entendidos entre eles e pergunta se eles deveriam se reconciliar. Yumi então aceita sua desculpa, e ambos decidem continuar seu relacionamento e avançar com sua compreensão e apreciação um do outro. Em agosto, Yumi finalmente ganhou coragem para convidar Mizuto para o festival daquele mês, mas hesitou no último minuto, decidindo finalmente recuar. Enquanto vagava sozinha no festival, ela olhava para o amor que tinha por ele. No entanto, então, sentou-se ao lado de uma loja fechada, perguntando-se por que não conseguiu ter coragem de convidá-lo. Também disse que teria sido feliz se ele viesse procurá-la como fez no ano anterior. Em 28 de agosto, o dia que simbolizava seu primeiro aniversário, Eun desesperadamente observa a falta de qualquer mensagem de Mizuto. A distância entre eles só aumenta, levando a um momento de desespero que continua a se expandir. Sem comunicação entre eles desde Natal até Dia dos Namorados, eles chegam a um acordo mútuo de ir seus caminhos separados no dia de sua formatura do ensino médio. Logo após o término de seu relacionamento, seus pais revelam intenções de se casarem um com o outro, entrando no papel de futuros cônjuges. Esta revelação adiciona uma camada extra de complexidade à sua relação, aumentando a complexidade do seu cenário emocional. Na presente, Yun veio ao quarto de Mizuto para encontrá-lo em meio a uma montanha de livros. Então ela pede a ele um livro, dizendo que está emprestando o mesmo que compartilharam durante sua sessão íntima de leitura no quarto de Mizuto. De alguma forma, essa requisição inocente resulta em uma discussão acalorada entre eles. Durante uma tempestade de chuva à noite, Yun recebe uma mensagem de sua mãe, informando-a de seu retorno atrasado devido ao furacão. Yun respondeu a mensagem de sua mãe com compreensão e boas-vindas, mas de repente viu algo ao lado de sua estação. Seu sossego foi quebrado quando ela viu um escorpião em seu quarto, enviando-a em pânico. No entanto, ela começa a procurar um local seguro para se esconder devido a isso. Correu para o quarto de Mizuto, lutando para encontrar as palavras certas para descrever a coisa. Quando Mizuto percebeu o que Yun havia encontrado, sua reação o surpreendeu. Apesar de tentar livrar seu quarto de escorpiões e outros insetos, Yun acaba compartilhando a cama de Mizuto, levando a uma série de discussões entre eles. Antes de finalmente adormecerem, Yun pergunta a Mizuto se ele está planejando fazer movimentos em relação a ela. Meio à noite, Mizuto acorda para encontrar Yun próxima a ele, gerando emoções conflitantes dentro dele enquanto recordações de seu relacionamento passado surgem. Apesar de seus sentimentos de amor, ele resolve empurrar esses sentimentos de lado e focar no presente. No dia seguinte, Mizuto e Yun entram em outro argumento sobre o escorpião em seu quarto. Sua família observa seu argumento e nota como estão brigando como um casal passando por um período difícil. Em resposta a isso, seus pais anunciam uma visita ao lado da família de Mizuto para o festival Oban.
Além disso, nadar no rio local é a principal atração. Yuni insiste que tanto Yun quanto Mizuto comprem trajes de banho. Antes de partir, Yun insiste em ir disfarçada, e também diz a Mizuto a importância de permanecer disfarçado para evitar ser descoberta. Mizuto concorda e reconhece a necessidade. Mizuto's popularidade crescente na escola é um top scorer, e Yun apresenta-lhe com um chapéu que ele deve usar para se disfarçar. Apesar de hesitação, Mizuto aceita. Quando chegaram à loja, Yun tentou vários trajes de banho e colocou Mizuto no ponto, pressionando-o para dar sua opinião sobre um traje. A pressão levou a uma situação desconfortável e envergonhada entre eles, mas Yun finalmente decidiu comprar o traje em questão. Ao caminharem de volta, Yun conta a Mizuto como sempre apreciou a disposição dele de se manter companhia. Mizuto então conta a ela que fez isso apenas por ela, pois o pai e Yuni insistiram que ela fosse e comprasse trajes de banho. Mizuto e Yun passeiam passando pela parede onde compartilharam seu primeiro beijo, pausando para lembrar dessas memórias. Um repentino vento sopra embora o chapéu de Yun, Mizuto estende a mão para pegá-lo, diminuindo a distância entre eles e criando a ilusão de outro beijo. Yun se prepara, apenas para ser surpreendida quando Mizuto dá um tapinha leve em sua cabeça. Em casa, Yun então devolve o livro que Mizuto emprestou a ela, e pergunta se ele pode recomendar mais livros no futuro. É notado pelos pais deles como os dois agem de forma constrangedora um com o outro, como se fossem um casal. Yun então explode com eles, negando a realidade. Mas Mizuto internamente nota como os pais estão teimando sobre ele sendo um casal, provando pra ele que os veem como irmãos. No dia seguinte, Asana visita Mizuto e Yun, e assiste a um filme junto com eles. Yun sente ciúmes quando Asana deixa sua cabeça no colo de Mizuto durante o filme. Ela então vê a situação como Asana tentando ser em um relacionamento com Mizuto e tentando capturar sua atenção. Ela então desabotou a seu casaco, fazendo Yumi sentir ainda mais ciúmes e raiva. No entanto, após o filme terminar, Asana pede a opinião de Mizuto sobre qual parte ele gostou mais no filme, e pede que ele compartilhe suas impressões sobre suas partes favoritas. Mizuto diz que a primeira coisa que chamou sua atenção foi como a estrutura da narrativa despertou seu interesse. Então, Izana pergunta sobre a opinião de Mizuto sobre troca de gênero. Ele então conta a ela sobre como filmes de troca de gênero são um gênero nicho. Ouvindo as palavras trocadas entre Asana e Mizuto faz Yun ficar ciumenta. Mizuto então pede um refrigerante a Yun, que obedece servindo-o em sua xícara. Casualmente, Mizuto toma um gole e Asana brincalhonamente observa que Mizuto acabou de ter um beijo indireto de Yun. De lá, Mizuto caiu no sono no colo de Yun, e Asana então fica tentada a beijá-lo, mas Yun a detém. Asana então revela que está tentando um relacionamento amigos com benefícios com Mizuto, o que faz Yun recuar. Antes de Asana sair, ela comenta que Mizuto deitado no colo de Yun é como uma irmã obsessiva permitindo que seu irmão durma no seu colo. Embora Yun negue essas coisas, quando Asana sai, Yun fica tão desesperada para beijar Mizuto que se contém. Ela também percebe que esquecer seus sentimentos seria melhor. Após isso, Yuni curiosamente pergunta a Yuni sobre a relação de Asana e Mizuto, já que ela vem sempre, mesmo durante as férias de verão. Yuni então conta a Yun sobre como ela está apenas escondendo o fato de que estão namorando, enquanto casualmente menciona que Yun provavelmente encontrará um namorado em breve. Yun finalmente admite que não pode imaginar namorar ninguém além de Mizuto. Em um flashback durante as férias de verão do ensino médio, Yun estava em sua cama pensando nele. Ela então recebeu uma ligação de Mizuto dizendo que queria falar com ela. Enquanto conversavam, Yumi pediu a Mizuto para falar mais tarde, então eles decidiram se encontrar na biblioteca. Voltando para o presente, a família Orito visita a mãe de Minide no campo, onde são apresentados aos primos de Mizuto, Madoka e Shikuma Tansado. Yumi fica surpresa quando Madoka deixa Mizuto de surpresa com um abraço inesperado, deixando-a chocada. Madoka então brincalhonamente pergunta a Mizuto se ele se reinventou, aumentando ainda mais as ciúmes de Yumi. Todos se reúnem para um churrasco na margem do rio, usando trajes de banho, aproveitando a vista panorâmica. Durante a refeição, Madoka conta a Yun a história de como o tio de Mizuto, Miniki, se tornou um pai solteiro após o nascimento de Mizuto. Ela explica como sua avó tem sido um pilar de apoio, causando uma sensação de unidade na família. Ao ouvir isso, Yun percebe que a decisão de Minidi se casar novamente é um testemunho de sua resiliência em superar dificuldades. Determinada a proteger sua nova família, Yun reflete sobre a importância do apoio mútuo. Em um momento surpreendente, Madoka brincalhona abre o casaco de Yumi para dar uma olhada em sua roupa de banho, elogiando-a por sua silhueta fina. Madoka pergunta a Yumi se seu namorado escolheu essa roupa para ela. Ela também conta a Yumi como Mizuto nunca abriu com ela, mas sempre recebeu um tratamento frio quando tentava. Após isso, Mizuto saiu sem sequer entrar no rio, fazendo Madoka ficar zangada. Madoka então leva Yun consigo após tirarem suas roupas. Mais tarde à noite, em uma sala cheia de livros, Mizuto permite que Yun leia uma autobiografia autopublicada de seu avô paterno chamada A Dançarina Sibérica. Ele conta a ela que publicou a si mesmo e que nunca foi vendido ou distribuído. Ele menciona que revisita o livro a cada ano. Mizuto prossegue contando a história do seu avô paterno que foi capturado por 3 anos na União Soviética após a guerra, enfatizando que o livro origina-se dessa época. Curiosa, Yun pergunta sobre a dançarina mencionada no título. Mizuto explica que o termo simboliza as mulheres que ele encontrou durante seu tempo em Sibéria. Mizuto entrega o livro a Yumi, que percebe que é a primeira pessoa a recebê-lo, marcando um momento pessoal e íntimo entre eles. Depois de ler a autobiografia, Yumi é inspirada pelo livro. Yumi diz a Mizuto que seu avô paterno estava apaixonado naquele tempo. Yumi também pergunta a Mizuto sobre seu primeiro amor, e o que foi como. Mizuto responde vagamente à pergunta de Yumi, notando que seu primeiro amor amava Tlan. Ouvi-lo convence Yumi de que o primeiro amor de Mizuto era Madoka Tensata. No dia seguinte, Madoka mostrou várias yukatas para Yumi, e perguntou qual ela gostava mais. Ela também diz que é magra e bonita e que ficaria ótima em qualquer vestido tradicional. Madoka também menciona um festival de verão próximo, expressando entusiasmo pela previsão de bom tempo e pelo espetáculo de fogos de artifício que promete. No entanto, o humor muda quando Makoto direciona uma pergunta pontual a Yumi, perguntando se algo aconteceu entre ela e Mizuto. Yumi responde calmamente, admitindo que se tornou mais centrada em si mesma, e reconhecendo que Mizuto não é perfeito.
Ela reflete sobre sua tendência de se isolar dos outros. De repente, Makoto pressiona mais, perguntando a Yun se ela está apaixonada por Mizuto. Com uma expressão direta, Yun responde que ainda não sabe, deixando a pergunta pairar no ar. Makoto então se levanta e diz a ela que não precisa pensar muito, mas tomar a oportunidade de começar a organizar esses sentimentos e diz que tem uma ideia sobre isso. Mais tarde à noite, Yumi está sozinha na casa pensando no que Madoka está planejando. De repente, Madoka chega com Mizuto, deixando-o sozinho com Yumi na casa. Mizuto senta-se de lado usando seu telefone, enquanto Yumi ainda pensa em o que dizer. Ao refletir sobre suas ações, Yumi chega à conclusão de que tem estado carregando seus problemas sozinha sem buscar ajuda. O livro que leu serve como uma autoconsciência, destacando suas tendências egoístas. Yu ganha coragem para confessar a Mizuto que ele é seu primeiro amor. Ela relembra a gravidade que sentiu quando mencionou o fim do relacionamento e admite que nunca quis que sua relação terminasse. Com lágrimas rolando pelo seu rosto, Yun expressa remorso por oportunidades perdidas, desejando que tivesse se aproximado dele durante o verão e dado presentes para o Natal. Sobrecarregada de emoção, Yum's lágrimas fluem livremente, enquanto Mizuto a chama de Yui e sugere revisitar o passado. Em um momento sincero, eles se abraçam apertadamente. Mais tarde à noite, Mizuto finalmente revela a Yun que Madoka não era seu primeiro amor. Isso surpreende Yun, que sempre acreditou que ela ocupava esse lugar em seu coração. Mizuto gentilmente aponta que Yun sempre esteve com conflitos internos e incertezas. Antes de se despedirem, Mizuto compartilha uma reflexão com Yun que seu primeiro amor adorava rir. É finalmente o tempo para o festival de verão, e Madoka faz Yun vestir uma yukata. Ela informa a Yun que todos os garotos terão seus olhos fixos nela, considerando como bonita ela parece. Logo depois, Mizuto também chega e está usando uma yukata também. Yumi fica desconcertada ao vê-lo e pede uma foto. Madoka, pensando que Yumi está falando sobre sua foto, dá a Mizuto seu telefone. Surpreendentemente, ele facilmente desbloqueia seu telefone, fazendo Yun questionar como ele conhece a senha dela. À noite, eles finalmente chegam ao festival de verão e Yun menciona quanto odeia lugares com muita gente. Mizuto responde que ele também não é fã, mas Madoka força-o a visitar todos os anos. Logo depois, Madoka e Shikuma chegam, aconselhando Mizuto a segurar a mão de Yumi para não se perderem. Enquanto Mizuto tenta recusar, Yumi realmente segura sua mão e comenta que isso é normal entre irmãos, e que é sua obrigação como irmã mais velha mantê-lo perto. No início, Shikuma tenta jogar o jogo de disparos, e olhando como Madoka está próxima a Shikuma para ajudá-lo, faz Yumi desconfortável. Depois disso, Madoka pede a Mizuto para ganhar um prêmio para Shikuma e faz Yumi ajudar seu irmão mais novo. Não tendo outra escolha, Yumi assume a mesma posição que Madoka, mas mal consegue reprimir-se. Finalmente, ela cede enquanto a excitação faz Mizuto ganhar algo por uma vez. Vendo sua conversa com Shikuma, Yumi comenta que Mizuto é socialmente tímido com crianças pequenas também. Ele então questiona se sua pequena piada foi proposital e ela imediatamente nega. Ryun traz Asana para a conversa e sua calma discussão se transforma em uma discussão acalorada. Por sorte, Madoka interrompe a briga e os leva para conhecer Kedouin, uma avó bem popular na cidade. Ela parece feliz que Mizuto tenha alguém para chamar de família além do pai. Conversar com ela faz Yun perceber que Mizuto parece não conseguir sobreviver sem ter alguém para cuidar dele de fato. Depois todos planejam ir assistir aos fogos de artifício juntos, mas acontece que Mizuto já foi embora. Madoka avisa Yun que Mizuto sempre desaparece bem antes dos fogos, todos os anos, sem falta. Yun pensa em todo o tempo que passou com ele, como colega de classe, como namorada e também como sua família. E finalmente, todas essas peças começam a se encaixar lentamente e formam uma imagem completa de quem Mizuto realmente é no fundo. No fim, ela decide ir procurá-lo. Enquanto isso, Mizuto está sentado sozinho em um santuário, pensando no seu passado e em como parecia que ele vivia em um mundo completamente fictício. Todas as pessoas que ele conheceu sempre sentiram pena dele por crescer sem ter uma mãe, coitado. Ele nunca entendeu a pena deles, e por causa disso, um vazio começou a crescer dentro dele. No entanto, a única coisa que parecia real para ele naquele mundo falso era o livro Siberian Dancing Girl, que foi escrito por seu bisavô. Veja bem, ler aquele livro o fez se conectar lentamente com o mundo e entender como as coisas e as pessoas funcionam ao seu redor. Naquela vez em que Mizuto encontrou Yun chorando sozinha, quando ela havia se perdido no festival de verão, o mesmo sentimento emergiu em seu coração que os outros haviam jogado nele a vida toda por não ter uma mãe, sabe? Para ele, Yun parecia uma pessoa mais real do que qualquer outra que ele já havia conhecido. No presente, Yun finalmente acaba encontrando Mizuto e o lembra da vez em que ele conseguiu encontrá-la quando ela estava perdida, comentando como ele devia ter gostado muito dela, afinal. Além disso, Yun percebeu que Mizuto se lembrava da data do primeiro beijo deles, pois era a senha do celular dela e ele conseguiu abri-lo sem erro algum. Yun então pergunta a Mizuto a razão pela qual ele decidiu sair com ela, e Mizuto responde que ele poderia ter saído com qualquer pessoa, de fato. Se ele tivesse conhecido Asana antes de Yun, os dois provavelmente estariam namorando com certeza. De repente, o show de fogos de artifício começa, e Yun menciona como eles finalmente conseguem assistir juntos. Isso faz Mizuto lacrimejar, e Yun termina o dia dando-lhe um beijo carinhoso. No dia seguinte, é finalmente hora de eles irem pra casa, e antes de partir, Yun avisa a Madoka que conseguiu dar um grande passo à frente. Madoka fica feliz, e diz a Yumi para informá-la de tudo o que acontece, mas é interrompida quando Shikuma chuta a perna dela de repente. Isso faz Madoka perceber que ele pode ter uma queda por Yumi, e ela decide guardar isso pra si por enquanto, por agora. Natsumi também pede a Yumi pra cuidar de Mizuto, mas ela responde que ele é um garoto muito capaz e provavelmente não precisa dela, de forma alguma. Alguns dias depois, a escola finalmente começa e Asana vê Kagura pela primeira vez e o chama de Rizzler, um verdadeiro conquistador. No entanto, Kagura não deixa barato e chama Asana de garota com grandes talentos, uma resposta à altura. Finalmente, Mizuto os apresenta um ao outro, e Asana chega à conclusão de que Kagura é mais um stalker do que um amigo de fato. Enquanto Kagura pensa que Asana é uma sucubo que escolheu Mizuto como sua presa, ele então descobre que Asana já foi rejeitada por Mizuto e tenta colocar sal na ferida, mas é impedido por Akatsuki, bem a tempo. Ver a situação em que eles estão deixa Ryun feliz que seu irmão, que era tão solitário, fez alguns amigos ao contrário de seu tempo no ensino médio de verdade. No final, ambos perceberam que, embora não estejam mais em um relacionamento, os sentimentos de antes ainda permanecem dentro deles, bem vivos. Isso foi tudo sobre os meio-irmãos. Eles vão ficar juntos novamente ou permanecerão neste relacionamento de amor e ódio para sempre, hein? Comente irmãos abaixo e nos diga se você gostou de assistir ao programa. Certifique-se de curtir e se inscrever, por favor.